Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Kingsman: A Origem, filme dirigido e escrito por Matthew Vaughn, lançamento da Disney através do selo da 20th Century Studios. Tem estreia no Brasil agendada para o dia 6 de janeiro. E temos aqui uma prequela da franquia Kingsman. Uma produção extremamente conturbada, aliás, passou por um longo período de refilmagens e desde 2019 teve a data alterada 10 vezes. Deve ser algum tipo de recorde. Claro que a maioria dessas alterações foram causadas pela pandemia. Quando soube que Kingsman: A Origem buscaria por elementos históricos, explicando também uma história contada no primeiro filme, eu fiquei curioso para saber como seria essa articulação. E a base não poderia ser melhor, o contexto não poderia ser melhor. A Primeira Guerra Mundial, que oferece um número variado de personagens históricos e, claro, muita coisa para tratar. Kingsman: A Origem não altera necessariamente a cronologia de eventos históricos que nós conhecemos, mas o diretor toma várias liberdades criativas para posicionar personagens em situações específicas que ganham força com essa trama, mas eu já adianto que o roteiro tem vários problemas. Entre comédia, história e ação, eu senti que o Matthew Vaughn queria alinhar o desenvolvimento desse filme aos dois longas anteriores, só que aí o fator histórico acaba justamente jogando contra. Por quê? Porque os novos personagens, eles acabam ficando como personagens secundários muito mais envolvidos nesse contexto histórico. O rico contexto histórico acaba chamando muito mais atenção do que o filme tem a contar sobre Kingsman. O aristocrata Orlando Oxford, interpretado por Ralph Fiennes, torna-se um pacifista após uma tragédia familiar. Ele decide proteger e garantir uma boa educação para seu filho, Conrad, interpretado por Harris Dickinson, mas o perigoso cenário da Primeira Guerra Mundial acaba ressaltando conflitos entre grandes políticos e personalidades do período. A narrativa pode ser dividida em 3 blocos que acabam se alternando. O primeiro trata justamente sobre o pano de fundo da história, e aí nós temos o Tsar Nicolau II, o Kaiser Guilherme II e o Rei Jorge V, todos interpretados pelo Tom Hollander. Além disso, vários outros personagens com grande impacto, como por exemplo o Arquiduque Francisco Ferdinando e Grigory Rasputin. A comunicação nesse filme é muito simplificada, claro, a partir do uso da língua inglesa. Em uma passagem, por exemplo, nós temos uma consideração sobre qual seria a principal diferença entre ingleses e russos. E aí você poderia considerar sobre língua, sobre proteção, sobre segredos, mas nada disso parece ser muito relevante para Kingsman: A Origem. Na introdução eu gostei muito da leitura histórica, da apresentação desses diferentes personagens conhecidos e também da autoridade do personagem do Ralph Fiennes, mas a partir disso temos vários problemas. Porque os outros 2 blocos dessa história não estão no mesmo nível. O filme tem problemas para contar a origem da agência de inteligência e também não consegue articular a interação entre personagens históricos com personagens fictícios. E aí Kingsman: A Origem puxa para um drama que bate sempre na mesma tecla, que o protagonista é um pacifista e que, portanto, ele teria ações limitadas. Isso acabaria sendo discutido no grande finale dessa produção. Eu gosto da franquia Assassin's Creed no mundo dos games porque em cada jogo você tem um período muito importante da história da humanidade, personagens fictícios interagindo com grandes nomes de determinado período. E na introdução de Kingsman: A Origem, eu senti a mesma coisa. Personagens relevantes, mesmo que com poucas linhas de diálogo, da aristocracia russa, personagens que rodeavam o Rei Jorge e também o Kaiser Guilherme, por exemplo. Se por vezes esse elemento histórico acabou ganhando destaque, eu não posso esquecer que esse filme está envolvido em uma franquia. Esse filme também teria que explicar, por exemplo, articulações que foram feitas no primeiro longa, uma história que tinha sido contada no primeiro longa sobre a origem de Kingsman. Só que a história apenas não basta. O ponto baixo dessa produção é a mistura de comédia e ação em momentos específicos, e eu vou simplificar na participação de um personagem, que é o personagem Grigory Rasputin, extremamente importante também nesse contexto para o Império Russo. O filme tenta puxar ele como um antagonista em um momento e depois tenta brincar com a sua simbologia, com o seu misticismo, com aquela questão de que o Rasputin tinha poderes de cura. E aí você precisa também de uma boa fé para entender se ele é ou não é um antagonista nessa história. A dinâmica de rivalidade definitivamente não é legal. Eu só poderia especular o porquê que esse filme passou por refilmagens,
mas digo com certeza que esse roteiro é o mais fraco da franquia até agora. O filme conta com uma cena pós-créditos que definitivamente é uma das piores cenas pós-créditos que eu vi na minha vida. Deixa a porta aberta para continuar essa franquia Kingsman no futuro. Eu espero que realmente não aconteça, porque a abordagem dessa cena pós-créditos é péssima. E o que mais me deixou perplexo é que esse filme tinha muito potencial. Inclusive, consegue trazer algumas considerações sobre geopolítica e estrutura de poder. Tá certo que de forma simplificada, até para não ser proibitivo. Mas o filme fala sobre Primeira Guerra, fala sobre o dramas nas trincheiras. Cenas, claro, com uma escala menor, mas ainda assim, batalhas bem produzidas. O filme propõe uma discussão sobre heroísmo, sobre o trauma e medo de perder um ente querido, e do nada se volta para piadas recicladas e batidas, que nos dois filmes anteriores eram justificados, só que agora, com o peso da história, na minha opinião, não fazem qualquer sentido. É uma linha de argumento até bem questionável. Em um dos períodos mais tristes da história da humanidade, o Matthew Vaughn ele acaba usando isso para o drama, muitas vezes, e aí depois acaba fazendo graça disso tudo, inclusive com um comentário sobre o cenário pós-Primeira Guerra, naquele período já se encaminhando para a Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei com a sensação de que em um momento Matthew Vaughn jogou tudo pro alto durante a escrita do roteiro e disse o seguinte: chega de livros de história, agora eu vou contar a minha história, que é bem mais interessante. Quem sofre com tudo isso é o protagonista, interpretado pelo Ralph Fiennes. Foi difícil se interessar pelo personagem, pelos seus objetivos, porque ele é muito apagado nesse contexto histórico fortíssimo. O trabalho gráfico é apenas razoável, muitas telas verde em algumas cenas de ação, e também tem um trabalho de rejuvenescimento que conta com maquiagem e auxílio de efeitos gráficos que me causou certa distração no cinema. Eu vejo que essa produção tinha um potencial e vontade de trazer uma boa história de bastidores sobre a Primeira Guerra Mundial de forma mais despojada, articulando variadas piadas. Só que ele não dá conta de estabelecer e situar a franquia Kingsman no meio disso tudo, infelizmente. Então, para Kingsman, A Origem, nota 5. Como eu disse, a porta está aberta para novas produções, eu acredito que existe o interesse também dos produtores, mas claro que vai depender bastante do retorno das bilheterias, e a circunstância de lançamento desse filme definitivamente não é positiva, especialmente com os temores da nova variante. Mas vamos observar e a gente vai discutir sobre isso também nas lives aqui do canal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!